Olá, público brasileiro e outros participantes, boa tarde. Meu nome é Ariel Goldstein, eu sou professor na Universidade de Buenos Aires, pesquisador do CONICET, que é o organismo que faz pesquisa na Argentina, como o CNPq brasileiro. Eu moro em Buenos Aires, sou pesquisador da política brasileira, das relações da Argentina com o Brasil. E hoje eu vou falar da relação entre o Brasil e a Argentina, da história dessa relação até a atualidade. Então, vou fazer uma, uma busca histórica para buscar uma compreensão de como foram desenvolvidas as relações entre a Argentina e o Brasil durante o século XX até chegar até agora, né? Eu sou autor de um livro que aqui saiu na Argentina, que é chamado Bolsonaro, a Democracia do Brasil em Perigo, que eu acho que é o único livro em espanhol que fala sobre Bolsonaro, o presidente do Brasil. Então, esse livro saiu pela editora Maré Editorial da Argentina, e é um livro que fala sobre a questão do desenvolvimento e a chegada do Bolsonaro à presidência do Brasil. Então é o seguinte, eu vou falar um pouco das relações entre o Brasil e a Argentina. Tem alguns autores, o Muniz Bandeira, por exemplo, que fala da diferença entre a Argentina e o Brasil com relação à indústria, né? Então, por exemplo, você tem que as fazendas de café do século XIX ficaram associadas aos investimentos da indústria no Brasil. Então, tem uma relação no Brasil da indústria e as fazendas que na Argentina não fica assim. A oligarquia dos terratenentes, das fazendas na Argentina, eles trataram a indústria com desprezo, né? Eles não tinham uma visão industrial. As primeiras relações interessantes que você pode olhar entre a Argentina e o Brasil ocorreram, eu acho, entre Justo e Vargas, né? O nome do Agustín Justo, que era um político argentino na década do 30, e o Getúlio Vargas, que vocês conhecem muito bem, né? O Getúlio Vargas e Agustín Justo tiveram muito boas relações. O Vargas estimava muito bem o Justo e eles se estabeleceram. De fato, o Vargas chegou para Buenos Aires, estive aqui na visita mais longa que o presidente do Brasil, Vargas, fez para a Argentina, foi com o Justo na presidência, né? Então, Getúlio Vargas achava que com o Justo eles tinham lançado as bases para uma unidade duradoura para as relações entre a Argentina e o Brasil, né? Então, esse foi o ponto de maior união do período entre a Argentina e o Brasil.
Depois temos que, com a chegada da Segunda Guerra Mundial, o Brasil alinhou-se, depois de muitas ambiguidades, o Brasil terminou alinhado com os Estados Unidos, porque o Brasil tinha recebido o financiamento para a construção da Volta Redonda pelo Roosevelt, né? O Brasil foi, como vocês sabem, o único país que enviou uma força militar para combater o fascismo na Europa, a Força Expedicionária Brasileira. Pelo contrário, a Argentina decidiu manter uma posição de neutralidade, porque a Argentina também ficara interessada em manter o comércio com a Grã-Bretanha, né? Então é isso, com a Segunda Guerra Mundial, o Brasil fica para um lado, a Argentina para outro, o Brasil com os Estados Unidos. A Argentina fica neutra, né? No GOL, no governo do GOL, do Grupo de Oficiais Unidos, que depois deu surgimento ao peronismo, tinha muita desconfiança dos aliados e muita simpatia pelo eixo nazista, né? Tinha muito simpatizante do nazismo no GOL, no Grupo de Oficiais Unidos. Muito nacionalismo conservador, e o Perón estava nesse grupo, né? O Perón é um cara que tinha admiração pela Alemanha, pelo modelo fascista da Itália, como o Vargas mesmo, né? O Vargas também tinha simpatia pelo fascismo, mas depois ficou alinhado com os Estados Unidos, né? Mas o Vargas também teve muitas relações com o Partido Nazi do Brasil, que o Partido Nazi do Brasil foi o mais importante da América Latina, e também tive muita força do integralismo, né? Esse movimento de extrema direita do Plínio de Salgado, que tive muita força no Brasil a começos do século XXI. Então, depois você vê quando finaliza a Segunda Guerra que os caras do GOL, do Grupo de Oficiais Unidos, que deu lugar ao surgimento do peronismo, eles estavam muito preocupados, porque eles estavam ficando fora do mapa, né? Eles estavam ficando fora do mundo, porque os Estados Unidos foi o grande conservador da pós-guerra, né? Então, assim, estava ficando a questão que o governo do GOL, estava ficando fora do mundo. Por isso foi que eles nomearam como chanceler o Juan Isaac Cook, que é um cara que procurou consertar as relações com os Estados Unidos depois da Segunda Guerra, perante o governo argentino, né? Então, e depois tem a chegada do peronismo, e o Perón procurou seguir o modelo de Vargas, né? Em 1944, o Perón fala que ele se está inspirando no trabalho político e social que Vargas procura realizar. Ele fala disso. Ele fala que o Perón fala que ele considera o Vargas o estadista mais completo do continente. Então, o Perón é um grande admirador do modelo do Getúlio Vargas, mas depois, rapidamente, o Getúlio cai, né? No ano 45, o Getúlio cai pelo golpe feito pelo Dutra e outros militares que tiram fora o Getúlio da presidência. E aí, durante o período de Dutra ao Perón, as relações são frias, né? Não são relações muito estabelecidas, assim. Perón propõe para o Dutra uma conferência, o Dutra não aceita, mas Perón apoia o Getúlio para sua volta em 1950. Ele apoia o Getúlio pelos jornais argentinos, que eram parte dos jornais estatais que o peronismo tinha, né? O jornal La Época, o jornal Crítica, o jornal Democracia, os três jornais mais importantes do primeiro peronismo. O Perón faz um forte apoio para o Getúlio através desses jornais, que eram jornais estatais, com financiamento estatal, né? Por exemplo, o jornal A Época falou da vitória espetacular de Getúlio Vargas,
fala de Getúlio Vargas como um cara que faz defesa da justiça social, que faz uma política que garante a proteção dos trabalhadores. Mas aqui nós temos uma questão interessante, né? Por que é que o Perón tinha admiração pelo Getúlio, mas nesse período do Getúlio e do Perón não poderam ser consertadas boas relações entre a Argentina e o Brasil? Bom, eu acho que temos que olhar uma relação entre três países, né? Os Estados Unidos, a Argentina e o Brasil. Não é possível falar das relações entre a Argentina e o Brasil sem falar dos Estados Unidos. Então, dentro do Brasil, a mídia brasileira estava fortemente financiada pelos Estados Unidos. Vocês têm um caso do Tribuna da Imprensa. A Tribuna da Imprensa era um jornal do Carlos Lacerda, um jornalista, que atacava muito o Getúlio Vargas, chamando ele de peronista, né? Chamando Getúlio Vargas de peronista, chamando João Goulart de peronista, ou Jango Goulart. Ele chamava esses presidentes de peronistas para desacreditar, desmoralizar os aderentes ao Getúlio e ao Jango Goulart. Mas, ao mesmo tempo, você tem muitos jornalistas e nacionalistas brasileiros que eram muito simpatizantes do peronismo. Depois, assim, o Carlos Lacerda ficou muito involucrado, muito relacionado com o suicídio de Getúlio Vargas, 1954, agosto de 1954. O Getúlio partiu para o suicídio, não? Ele deixou a vida para entrar na história, como falou na carta ao povo brasileiro, na carta testemunha que ele deixou, né? Então, no governo de Getúlio, você tinha muita ambiguidade, porque o Getúlio tinha uma visão da América Latina, mas, ao mesmo tempo, o Brasil tinha muita relação com os Estados Unidos, e tinha personagens no governo, como Osvaldo Aranha, por exemplo, que era um cara muito pró-americano, né? Um diplomata muito experiente. Vocês devem conhecer muito melhor do que eu, o Osvaldo Aranha. Que era o oposto do Ernesto Araújo, né? O chanceler atual do Brasil, porque o Araújo o fim da diplomacia do Itamaraty, que era mais uma liderança latino-americana e internacional do Brasil, de uma política estável no tempo, não? O atual chanceler do Bolsonaro. E o Aranha era a razão do Estado, né? Esse pensamento mais das políticas de longo prazo, do estabelecimento de políticas de longo prazo. Você tinha também o João Neves da Fontoura, na época, né, que foi o chanceler do Getúlio Vargas, que era um agente americano, né? O Moniz Bandeira, o historiador brasileiro, fala dele como agente americano. Na verdade, ele conspirou muito para as relações entre a Argentina e o Brasil. Então, como eu falei, o Carlos Lacerda estava financiado pelos Estados Unidos, né? A Standard Oil, por exemplo, a grande empresa americana, financiava o jornal Tribuna da Imprensa do Carlos Lacerda. Então, depois caiu o Perón em 1955 e o Getúlio em 1954. Né? O Perón partiu para o exílio. Então, esse momento de confluência nunca chegou a se materializar na política latino-americana, em parte pela conspiração dos Estados Unidos, que não queriam essa união entre a Argentina e o Brasil. O Perón já era consciente dessa conspiração que existia por parte dos Estados Unidos para a União Argentino-Brasileira. Mas o Getúlio nunca terminou de poder fazer um acercamento com a Argentina pela conspiração permanente das forças que respondiam aos Estados Unidos. Depois desse momento, tive algum acercamento entre Frondizi e Kubitschek, né?
pela questão do desenvolvimento. Durante o período das ditaduras militares, tive muita rivalidade e competência pelo armamento, pela hipótese de uma guerra entre a Argentina e o Brasil. Eu acho que agora o que nós temos atualmente é que nunca nós tivemos dois presidentes tão distantes como agora, o Alberto e o Fernandes e o Bolsonaro, né? É um momento onde nós temos os presidentes mais distantes nesta época, né? Por exemplo, quando nós fazemos um repasso do que aconteceu, tivemos o Alfonsín e o Sarney compartilharam o entusiasmo para fazer o Mercosul, né? A aliança do Mercosul, que traçou os rumos do mercado comum na América do Sul, né? E ao mesmo tempo, depois tiveram Menem e o Cardoso que fizeram a abertura comercial, né? Então, já para ir concluindo, eu vou falar o seguinte. E depois vocês tiveram o Lula e os Kirchner, né? Que traçaram umas ideias comuns sobre a esquerda latino-americana, Unasul, Mercosul. Bolsonaro e o Macri tinham uma ideia da abertura comercial do Mercosul. O que eu quero dizer, o ponto, é que pela primeira vez nós temos aqui dois presidentes que têm ideologias muito divergentes, né? E ao mesmo tempo tem a competência pela relação com os Estados Unidos. O Brasil, o Bolsonaro fala que é admirador do Donald Trump. O Bolsonaro quer fazer uma imitação do Donald Trump. E também ele, na questão da quarentena, né, ele fez a mesma política do Donald Trump, Bolsonaro, de fazer uma crítica aos científicos, de fazer essa ideia da imunidade, de que todo mundo tem que se contagiar e a economia tem que manter o funcionamento. E ao mesmo tempo, então, o Brasil quer ter a melhor relação com os Estados Unidos. O Bolsonaro quer ser o melhor aluno do Donald Trump. E, por outro lado, a Argentina está muito comprometida com a dívida que tem, né? E tem que ter uma boa relação com os Estados Unidos. Então, a Argentina está oferecendo-se na América Latina como o país que vai fazer uma política moderada, né? Um governo de centro-esquerda com uma política moderada frente ao Brasil, que é um governo de extrema-direita, que faz uma política muito impredecível na América Latina, né? Uma política de muito conflito com a Venezuela, com outros países, né? Mas, ao mesmo tempo, o Brasil está alinhado com os Estados Unidos na questão da Venezuela e a Argentina não está alinhada, né? Então, eu tracei umas coordenadas aqui sobre o que é essa relação, né? Como eu falei ao começo, a Argentina desde o começo tem uma posição de maior neutralidade com respeito aos Estados Unidos historicamente, e o Brasil tem uma relação de maior acercamento, né? Mesmo durante o governo de Lula da Silva, o Brasil teve uma boa relação com os Estados Unidos, o Lula teve uma boa relação com o Bush, né? Eu falei com o Paulo Banucci, que foi o cara que foi secretário de Direitos Humanos, e ele estava muito assombrado porque o Lula tinha uma muito boa relação com George Bush. Lula falava que tinha muito boa química com George Bush, que era republicano de direita e o Lula de esquerda, né? Então o Brasil tem essa constante na história, né? Essa boa relação com os Estados Unidos, essa relação de autonomia para o Brasil, pelo Itamaraty, que é um corpo de diplomacia autônomo, essa política de longo prazo, mas ao mesmo tempo essa relação de proximidade, né? A Argentina é uma relação de maior distância, neutralidade, com exceção dos anos 90, onde Menem estabeleceu, o peronismo do Menem estabeleceu uma relação
muito cercano aos Estados Unidos, mas foi só um período curto de 8 anos, né? Então eu vou deixar por aqui, tentar falar um pouco com vocês, com algumas perguntas, tudo mais. Tá bom? Tá, muito obrigado a aqueles da História em Quarentena pelo convite e muito obrigado a vocês por estar ouvindo e eu gostaria muito de conversar com vocês. Todas as perguntas que você tenha, vamos tentar falar disso. Então vou começar respondendo a primeira pergunta, é, que agora eu vou ouvir e depois vou responder isso. Bom, a primeira pergunta é do Rafael Nascimento, que fala: pesquiso sobre as relações diplomáticas entre Brasil e Uruguai na era Vargas. No entanto, não é possível analisar as relações Brasil-Uruguai sem levar em consideração as relações Argentina-Uruguai. O senhor poderia comentar sobre as relações entre Argentina e Uruguai? Há semelhanças com as relações entre Argentina e Brasil? Há semelhanças com o peso dos Estados Unidos na região? Enfim, as relações no Prata merecem mais atenção dos historiadores? É do Matheus Matias, que diz: diante das relações atuais entre Brasil e Argentina, qual o futuro do Mercosul? Então, vou começar falando. Eu não sou um pesquisador que tinha pesquisado sobre as relações entre Argentina e Uruguai. Eu só posso falar de que o Uruguai é um caso diferente, né? Um país muito pequeno, que tem muita relação com o Brasil e a Argentina, está muito condicionado pelo que acontece aí. E durante o peronismo, por exemplo, tinha que muitos peronistas iam ao exílio para o Uruguai, né? É, e depois o Brasil estabeleceu muito boa relação com o Uruguai durante o período do peronismo, né? E agora, por exemplo, tem um governo de direita no Uruguai que pode estabelecer muito boas relações com o Brasil, pela essa visão de abertura do livre comércio e tudo mais, mas com a Argentina vai ser uma relação mais fria, né? Porque o governo do Alberto Fernandes fala de que é de centro-esquerda, tem uma visão mais estatista, não, né? Então é isso. Eu não posso falar. Eu não sou um pesquisador sobre as relações Argentina-Uruguai, nenhum especialista em Uruguai. Uruguai. Mas é óbvio que é evidente que o Uruguai é um país muito importante também. Mas eu tentei traçar essas coordenadas entre a Argentina, os Estados Unidos e o Brasil, né? Como a chave para entender essas relações. Sobre se. Tinha uma pergunta que era. Vou ouvir novamente. É do Matheus Matias, que diz: diante das relações atuais entre Brasil e Argentina, qual o futuro do Mercosul? Terceira é do Carlos, que diz: oi, Ariel. Então, sobre o futuro do Mercosul, eu posso falar que está complicado porque tem a questão da Venezuela, que não tem um acordo aí sobre a presença ou não da Venezuela. É um fator muito conflitante. E acho que, como eu falei, pela primeira vez desde o ano 1985, desde a volta da democracia para o Brasil, com Alfonsino Sarney, né? Então, pela primeira vez, tem dois presidentes que têm visões muito diferentes. Nunca tinha acontecido presidentes entre Argentina e Brasil visões tão diferentes. Eles não tiveram nenhuma reunião desde o começo do governo do Alberto Fernandes. Então, o que eu acho é que tem acusações trocadas permanentemente. O Lula tive uma reunião com o Alberto Fernandes, né, quando ele estava na cadeia em Curitiba. Então, e o Alberto não tive reunião com Bolsonaro, tive com Lula. Então, isso caiu muito mal, como falou para o jornal Clarim da Argentina o Ernesto Araújo, porque
O Bolsonaro acha que o PT é a corrupção da nação brasileira, é o terrorismo vermelho e tudo mais. Bandidos vermelhos, né, como ele fala. Então, eu vejo um futuro muito problemático para o Mercosul agora, né? Tem muita discordância, muita divergência nas visões entre a Argentina e o Brasil. Vamos passar para a seguinte pergunta. Terceira do Carlos, que diz: Oi, Ariel, a nível social, quais seriam os maiores mitos que se manejam na Argentina sobre o Brasil e como afetam as relações interpessoais? Terceira do pergunta, Carlos. Olha, o seguinte, eu acho sobre quais são os mitos sobre o Brasil. A gente na Argentina associa muito o Brasil com a praia, as festas, tudo mais. O brasileiro como por isso, como uma pessoa que faz festa, por isso muitas pessoas ficaram muito surpresas aqui na Argentina quando o Bolsonaro chegou ao poder, né? Porque como é que é possível que o Bolsonaro tinha chegado ao poder num país onde tem festa, tem praia, tem mulheres bonitas, tudo mais. Mas a questão é que na Argentina a história brasileira é muito ignorada, eu acho, né? As produções intelectuais sobre o Brasil são muito ignoradas, e como o autoritarismo permeia a história brasileira, as relações do racismo, da discriminação, da desigualdade, que fazem o Brasil um laboratório das relações de desigualdade, tudo isso é muito ignorado na Argentina. Tem um filme aqui que foi feito no ano passado chamado O Sonho Florianópolis, que fala dos argentinos que vão para o Brasil, não? E eles tinham essa visão do Brasil como uma terra virgem, onde a gente faz férias, né? Praia, festa. Mas o Brasil tem muita desigualdade, tem discriminação, racismo, autoritarismo, e é isso que o Bolsonaro expressa quando chegou à presidência. Eu acho que o Bolsonaro é um resultado de uma aliança entre quatro atores, né? O mercado financeiro, o mercado das finanças, que o Paulo Guedes expressa isso, o agronegócio mais conservador, essa visão conservadora do agronegócio contra os movimentos sociais, em defesa das fazendas, muito conservador. Os evangélicos, né? A igreja evangélica e as transformações históricas da sociedade brasileira, e os militares, né? Que eles sempre foram o poder moderador na história brasileira. Então, vamos para a seguinte pergunta. Como vem se desenvolvendo a imagem do Brasil na Argentina desde que Bolsonaro foi eleito? E mais especificamente agora, na maneira como a pandemia vem sendo tratada pelo governo brasileiro? Eu acho que a visão na Argentina sobre como o Brasil está neste momento é muito dura, com muita desconfiança, né? Porque o Brasil tem muitos mortos, tem uma descoordenação total e absoluta sobre o que está fazendo na questão da saúde, né? O Brasil é o único caso no mundo que um ministro de saúde tem renunciado 2 vezes no momento da pandemia. Não tem nenhum outro caso no mundo onde isso tinha acontecido, né? Então, é um caso muito preocupante. A Argentina fez uma quarentena muito eficiente, bastante eficiente em relação ao Brasil, fazendo confinamento, isolamento, quarentena, distanciamento social, e o Bolsonaro criticou muito os científicos. O Brasil tem essa característica que não apareceu em nenhum outro país latino-americano, né? Uma incompetência presidencial muito forte,
um país muito denso na população, muito grande, muito difícil de fazer controle, quando tem tão grande população, né? E um sistema de saúde sem coordenação, né? Essas três características não apareciam em nenhum outro país. Então, é muito crítica a situação no Brasil e muito crítica a visão da Argentina sobre o Brasil neste momento, né? Gostaria de saber como a crise foi seguida na Argentina, a crise política brasileira, desde o impeachment de Dilma até a eleição de Bolsonaro. Uma da Alejandra Pock, Ariel, então, como a crise foi seguida desde 2016 até agora, em 2016, quando foi feito o impeachment a Dilma, então tinha o Cambiemos no poder, o governo do Macri, que é mais centro-direita, né? Então o governo do Macri viu bem o impeachment da Dilma. Eles falaram: olha, é normalidade democrática, não vamos interferir, não vamos mexer na questão do Brasil. Depois, quando ganhou o Bolsonaro, o chanceler argentino falou: olha, que bom, é uma renovação da política brasileira. Mas, e depois, entre o Bolsonaro e o Macri, tive muita sintonia pela abertura comercial do Mercosul e no liberalismo econômico e tudo mais. Mas depois, quando chegou o Alberto, aí começaram os problemas. Eu falo bastante disso no livro. Neste livro, Bolsonaro, a Democracia do Brasil em Perigo, eu falo bastante dessa questão de como foi na Argentina visto o bolsonarismo, o surgimento do Bolsonaro. Na imprensa argentina começaram a falar muito de: olha, é possível um Bolsonaro na Argentina? É possível um Bolsonaro na Argentina? Eu sempre falei que não é possível um Bolsonaro na Argentina, porque na Argentina você tem uma crítica muito forte para a ditadura e pelos organismos de direitos humanos, muita força dos organismos de direitos humanos e muita crítica aos militares e à ditadura, né? Então, o Bolsonaro faz muita reivindicação do autoritarismo, militarismo. Na Argentina isso não é possível, né? Isso foi o que se viu na Argentina na última eleição. Dois candidatos de partidos estabelecidos, né? Não um candidato sem partido como Bolsonaro. Bom, Vitor Moreto, uma da Alejandra Pock, Ariel, você encontra alguma relação entre a vitória de Macri na Argentina e Bolsonaro no Brasil? Bom, Vitor. Para a Alejandra, que está perguntando, eu acho que a vitória do Macri e o Bolsonaro são fatos diferentes, né? A campanha do Macri em 2015, ele fez uma campanha muito diferente da de Bolsonaro. A campanha do Macri em 2015 falava do kirchnerismo, vamos respeitar algumas coisas do kirchnerismo, vamos deixar a ação do Estado como o kirchnerismo fez. E o Bolsonaro falava, vamos quitar os bandidos vermelhos do país, né? A campanha do Macri em 2015 foi de consenso e o Bolsonaro foi uma campanha de ruptura, né? De divergência. Então é isso, são parte de uma... São governos que têm visões semelhantes na economia, foram governos que tiveram visões semelhantes na economia, mas é isso, só isso. Não é a mesma coisa. Bom, Vitor Moreto, doutorando em Ciências Sociais na UBA, estuda a análise do discurso na mídia hegemônica a partir da teoria de Ernesto Laclau, a respeito da narrativa da campanha de Macri e Bolsonaro. Como você vê a relação entre o liberalismo dos donos do meio de comunicação e o conceito pejorativo de populismo sobre o que representa o lulismo e o peronismo ou kirchnerismo difundido pela mídia? Bom, quais são as proximidades? Olha, eu acho muito interessante a pergunta sobre o populismo na mídia. Acho que, olha, eu tenho outro livro onde eu falo bastante disso. Não sei se está por aqui, não sei. Mas é a imprensa tradicional e lideranças populares no Brasil.
eu falo como a mídia brasileira fez muita questão com a questão do populismo, né? A mídia brasileira falando mal do peronismo, do populismo, desacreditando tudo isso. Olha, você tem que fazer essa pesquisa muito interessante, mas eu posso falar que o populismo e o peronismo é um conceito muito interessante para pesquisar sobre a mídia brasileira. Bom, Vitor Moreira, quais são as proximidades entre os discursos dos grupos de extrema-direita no Brasil e na Argentina? Existe um discurso explicitamente golpista entre os grupos de extrema-direita contra o governo Fernandes? Como a Argentina veria um possível... Olha, na Argentina os grupos de direita não são muito fortes ainda. Com o Bolsonaro, tive algumas pessoas que se entusiasmaram, achando que podiam ser um Bolsonaro argentino, mas ainda na Argentina o bolsonarismo, a extrema-direita não tem esse poder ainda, não tem essa aliança social que o Brasil tem, evangélicos, agronegócio, militares, mercado financeiro, né? Não existe aqui. Não tem sujeito social que expresse essa extrema-direita. Na Argentina, a Igreja Católica tem muita força ainda, o mercado financeiro não é tão forte, não tem um agronegócio tão forte, não, os militares não são muito fortes assim como no Brasil. Então, não tem uma extrema-direita que existe assim, mas tem muita admiração nos grupos de extrema-direita pelo Bolsonaro, isso sim. Como a Argentina veria um possível impeachment de Bolsonaro? Olha, eu vou falar desta a última pergunta, porque já gostaria de deixar, já acho que já falamos bastante, e eu estou falando em português, coisa que para mim é difícil, né? Como a última pergunta que vou falar Como a Argentina veria um possível impeachment de Bolsonaro? Como a Argentina veria um possível impeachment do Bolsonaro? Então, não sei. Acho que o governo Fernandes gostaria de um impeachment do Bolsonaro, porque ele está muito enfrentado com o governo argentino. Depois, eu acho que o Bolsonaro ainda agora ele tem muito rechaço da população argentina. Antes tinha mais admiração pelo Bolsonaro no começo do governo, mas agora tem muito rechaço, né? Então, acho que seguramente não teria muita crítica ao impeachment do Bolsonaro na Argentina. Mas, obviamente, na Argentina tem muito desconhecimento da política brasileira, do que acontece no Brasil. Então, isso seria visto mais desde fora, né? Assim, um olhar distante da questão. Não é que a população argentina tem muito conhecimento do que acontece em detalhe no Brasil. Então, muito obrigado a vocês pela conversa, muito obrigado pelas perguntas, foi um prazer. Muito obrigado às pessoas da História em Quarentena pelo convite, ao Camilo Robertini pelo convite. Não sei, Camilo, se você está olhando agora, mas muito obrigado pelo convite também a você. E então a gente se está vendo. Espero que vocês possam olhar o livro Bolsonaro, a Democracia do Brasil em Perigo, que é o único livro em espanhol sobre Bolsonaro. Então, um abraço e a gente está falando. Tchau.